notar que eles, no Brasil, a gente talvez conheça mais sobre a Revolução Russa do que sobre a greve de 1917 que ocorreu no Brasil. Então isso é bastante interessante, né? Como que essa memória apagada que foi falada aí no filme, ela está colocada na prática, né? Se a gente fizesse talvez aqui um levantamento, uma pergunta rápida, quantas pessoas sabiam, né? Quantos de nós sabíamos da greve de 17? Tem um aspecto importante nesse documentário para a gente aqui também, especificamente para o sindicato, mas acho que extrapola, vai além para o conjunto da classe trabalhadora, do povo trabalhador, que é o seguinte: uma insurreição, em última instância, né? Foi comentado isso, não foi só uma greve, acabou sendo também uma insurreição, que não é que ela não fosse organizada, ela era organizada, ela foi organizada, mas ela não foi organizada pelo tipo de instrumentos que temos hoje, dominando, digamos assim, o cenário da classe trabalhadora, né? O tipo de centrais que nós temos hoje não era dessa maneira, e isso tem a ver com o debate que está colocado hoje aqui no nosso sindicato, né? Sindicato Petroleiros aqui do Rio. Recentemente, esse sindicato se desfiliou da CUT num congresso aqui, e hoje isso está colocado, o debate aberto aqui mesmo, para o que fazer a partir daí. Existem várias posições na diretoria, certamente várias posições na categoria também, né? E uma delas, que eu até advogo, é que o sindicato não se filia a nenhuma central, podendo atuar com as centrais, analisando caso a caso, e ajudando a construir uma rede de luta do povo trabalhador como um todo. Quando eu vejo um filme desse, eu acho interessante, porque remete a essa visão, ou trazendo daqui para lá, né, essa proposta, ideia, enfim, remete ao que já aconteceu, não é uma reinvenção, não é ninguém está inventando a roda, né? Mas trazendo coisas que já ocorreram, que já funcionaram, ainda que com seus limites, que a gente tem que tentar ultrapassar, aprender com a história. Então, tem essas questões, tem a questão colocada hoje, muito fortemente, do ataque, né, uma ofensiva patronal muito forte, que se traduz, entre outras coisas, pela contra-reforma do Código do Trabalho, pela terceirização valendo para tudo quanto é tipo de atividade, pelas privatizações, pelo aprofundamento, né, muito acelerado das privatizações, elas nunca deixaram de acontecer também, né, não só nessa ofensiva de agora, vem acontecendo já há bastante tempo. A Petrobras como um dos olhos desse furacão, mais recentemente agora a Eletrobras, que também estava sendo fatiada, né, assim como a Petrobras, teve o anúncio de que o governo quer vender a maior parte das ações da Eletrobras, então uma privatização ainda mais direta do que está colocado. Estivemos num ato na porta da sede da Eletrobras, aqui na esquina da Presidente Vargas com a Rio Branco, no qual o debate justamente era o que fazer diante disso, né? E o que a gente propôs, foi muito bem aceito, é a unificação dessas lutas, né? Até porque elas estão todas interligadas. Eu, por exemplo, acho que não deveria ter Petrobras de um lado e Eletrobras de outro, uma questão da energia, porque não pensar numa empresa mais ampla, né? Um empreendimento econômico mais amplo que fosse a junção delas, e aí sim, com uma democracia dos trabalhadores, né? Que os próprios trabalhadores fossem os donos dessas empresas, dessa nova empresa. Enfim, de qualquer maneira, isso ainda é um sonho, né, para nós, claro, mas hoje, no mínimo, não privatizar mais do que já está. Então, esse exemplo aí que teve em 17 está colocado para nós todos aqui, para nós todas, e o que fazer diante da realidade atual, aprendendo com a história. Não é repetir, a história nunca vai ser repetida exatamente, cada momento é o seu momento, mas a gente pode tirar lições e pegar o que foi positivo e tentar melhorar o que não foi tão bom assim. Realmente eu acho que foi acertado na época que eu comecei a pensar nesse trabalho, nos 100 anos da Revolução Russa. Todo mundo falava, Gonçalo, você não vai fazer nada sobre a Revolução Russa, você sempre faz dentro dos filmes alguma efeméride específica.
E aí eu achei interessante e peguei o livro, 10 anos que abalaram o mundo, né? E comecei a pensar na Revolução Russa, mas eu geralmente nos filmes que eu tenho feito fora do Brasil, são não locais, não? Panelaço na Argentina, panelaço no bom sentido, né? Na época era no bom sentido, agora virou outra coisa, mas voltou que era no Chile, né? Contra Allende, que era esse o sentido. A Argentina de alguma maneira reverteu essa questão e agora voltou a isso. Ou a Guerra do Gás na Bolívia, eu fui nos Pinguins no Chile também, então eu ia no espaço. Agora ir para a Rússia, uma coisa, ir para a Rússia, entendeu? Assim, de um dia para o outro, não dá. Então aí de pronto apareceu essa possibilidade de estar em FMN desde 17, digo, vamos lá, começar a trabalhar isso. O único pessoal que realmente estava aqui nessa ideia era o pessoal anarquista aqui, né? Que outras pessoas não falavam muito nisso, ou se falavam era com outra perspectiva, e que um pouco a gente tenta rebater no filme, né? Que parece que tudo começa no ano 30, ou começa para outras pessoas nos anos 80, na greve do ABC, é muito antes que isso vem. Então essas são as questões que a gente tentou levantar no documentário, e aí a partir daí eu pulei da literatura russa, que realmente tem um vácuo, eu teria que retomar isso, por esses 100 anos que estão chegando aí, e passei a me dedicar à literatura, todo possível que a gente achou na época. A gente fizemos uma espécie de bunker, né? No interior de São Paulo, perto do Jundiaí, estive quase uns 15 dias, quase um mês, estudando vários livros desses que aparecem aqui, e outros materiais, indo em arquivos, e Campinas, e todo esse material, para juntar um material para depois começar a construir o elenco, né? Faltaram outras pessoas, não? Infelizmente, um documentário não é um livro, né? Onde a gente tem que 1% de um livro poderia representar de informação, com tempo e com pesquisa. A gente tem apenas uma hora e meia. É muito importante a gente ter esse entendimento, né? Que muitas das nossas críticas têm a ver com as nossas preferências e com elementos também da nossa própria formação. Mas eu acho, por exemplo, que foi muito bem tratada a questão da greve. Até pessoas que não são do campo libertário, né? Eu acho que tivemos cuidado, né? Se não uma certa diplomacia, quando falaram sobre o evento. E reconheceram também as virtudes desse evento e foram fiéis também às suas tradições quando fizeram as críticas. A crítica do Deleuze é muito clara de uma tradição, os limites da falta de uma direção política, né? Isso é muito antigo, esse debate é muito antigo, entre anarquistas e a tradição marxista. E hoje se fala muito da tal da unidade na luta, unidade, né, para organizações, etc. E aí, a grande questão que nós temos que superar, na minha avaliação, eu acho que a greve 17 ela é generosa em exemplos, é que nós temos que entender que unidade ela tem que se dar não à custa da diversidade. Ou seja, a gente não pode confundir unidade com, né, digamos assim, ou unanimidade ou uniformidade. Né? As tradições são diferentes, elas têm que ser respeitadas nas suas diferenças. Então é preciso também federalizar as organizações e as lutas, federalizá-las, porque, por exemplo, nós vimos que os anarquistas, a despeito dos limites apontados lá pelo Deleuze, limites que ele enxerga a partir do prisma ideológico que defende, né? É claro que aquela energia toda nos falta hoje. Não é? Aquela autonomia, acho que é uma palavra recorrente também nas intervenções, aquela autonomia, ela é cada vez menos presente. Então, se nós pensarmos que a greve 17, ela traz algumas lições, né, tentando aí pensar como Cícero, história mestra da vida, né, se ela nos traz algumas lições, é preciso que nós entendamos que essas lições têm que ser incorporadas a partir das suas próprias tradições, não daquelas que nós queremos reinventar, ou inventar para aquilo que aconteceu há 100 anos atrás. Porque isso é uma falsificação da história. Essas falsificações nós temos que rejeitar, a despeito de alguns acharem que aquelas táticas têm limites e que elas não avançam para além da rebeldia, não fazem, não promovem, não conseguem avançar na direção da revolução ou da tomada do poder, tão necessária tomada do poder. É preciso entender que aquela energia ela foi capaz de mobilizar trabalhadoras e trabalhadores numa cidade como São Paulo, naquelas circunstâncias que foram muito bem colocadas pelos debatedores aí
durante a exibição do filme. Em 1907, serve pela obtenção da jornada de 8 horas. A gente vê que o movimento popular, ele, francamente, nos últimos... Durante o tempo da minha vida, que eu tenho 56 anos, eu vejo que em vez dele crescer, ele descambou, entendeu? Conquistaram a jornada de 8 horas. Em 1913, realiza-se no Rio de Janeiro o segundo Congresso Operário Brasileiro. Essa coisa de esconder a história. Em 1991 foi feita a primeira greve com parada de produção total da Bacia de Campos. Naquela época era 70% da produção de petróleo. Até há poucos meses atrás tinha um cartaz grande ali contando a história das lutas dos petroleiros. Tinha todas as greves que eu participei, menos essa. Menos essa. Essa greve parou, zerou a produção, zero mesmo. Zerou a produção. Naquela época não tinha nem telefone nas plataformas, a gente teve que montar uma rádio clandestina para poder se comunicar com os trabalhadores. O pessoal que estava embarcado começou a greve da véspera, botou tonel de querosene de aviação em cima dos helipontos para que as turmas dos fura-greve não pousassem, entendeu? Então, eu acho que todo antes dessa greve foi feito todo um movimento de organização de cartilhas, como parar a plataforma. Bom, e a gente tem muita história para contar isso. Então, me preocupa que até mesmo aqui, vamos dizer, no nosso meio, né, dessa grande, que ele estava falando, né, se esconde coisas que você não quer que se faça propaganda. Tá? Depois, em 95, teve a grande greve nacional dos petroleiros, que aí parou, não só as plataformas, pararam todas as plataformas e pararam as refinarias. E o que ninguém diz, que aquela greve de 95, Bacia de Campos parou toda, porque já tinha toda uma história por trás de preparação. E antes dessa de 91, teve algumas plataformas que já tinham parado. Vamos dizer que os derrotados da ocasião, naquela época, que eles fizeram? Em vez de eles demitirem os trabalhadores, como eles já tinham demitido em outras ocasiões, eles demitiram a direção do sindicato que estava tocando aquele. Uma vez eu vi uma entrevista da Anita Prestes, que ela falou assim, não é que no Brasil não tenha tido revolta na época da colônia, do Império. Não, naquela época os portugueses mandavam, não sobrevivia um de cada revolta que tem, não tinha sobrevivente para contar. Tão bom a gente escutar depoimentos. Agora mesmo a Tereza, né? Essa parte aí de 91, eu vivi com companheiros anarquistas, que era o próprio Luiz Ernesto Tavares, que estava lá na Bacia de Campos, e ele é, assim, um livro vivo desse tempo. Eu estou escrevendo um livro, mas o meu livro, eu acho que ele tem vários tomos. Eu não sei que nome que eu vou dar, se vai ser a história de uma minhoca. Minhoca é um ser muito importante, que abre várias grutas dentro da terra, mas nunca aparece. E eu me sinto uma minhoca muitas vezes. Mas, até certo ponto, eu gosto de ser minhoca, mas também não gosto de ser minhoca. É uma situação meio crítica, sabe? E dá vontade de chorar. Fala de trabalhadores que dizem, olha, estou entrando em greve por solidariedade, não tenho nada a reclamar do meu patrão. Ou aqueles que tinham as reivindicações atendidas e depois se mantinham em greve por solidariedade. Eu já sabia dessa greve de 17, tinha muitas dúvidas de como se formou a greve de 17, por que surgiu a greve de 17. Isso foi importante e mostrou como é que foi o ambiente que foi criado. Eu vi ali o posicionamento, a questão da Primeira Guerra Mundial, a questão da fome que estava passando os operários naquela época, a capacidade de um movimento ideológico encaixar naquele local
que eram os anarquistas, e difundiram bastante a palavra da questão da solidariedade. A escola livre do quê? Livre da igreja, livre do Estado, livre dos patrões. Uma escola que pudesse realmente ser criativa, né, e combativa na formação de uma nova consciência. O clima daquele momento foi propício para você fazer um levante da classe operária dentro do estado de São Paulo. E hoje em dia, quando a gente fala de greve geral, você tem vários outros fatores por trás que impossibilitam ter aquele clima de 2017. E eu fiquei muito feliz por ter visto o teu documentário. Esse resgate da história que foi forçosamente apagada e está continuamente sendo apagada pelos poderosos, né? A gente tem que fazer, é importante ter esse trabalho de formiguinha, de resgatar isso e massificar essa informação. Na época da greve 17, o operário tinha algumas dificuldades. Hoje temos dificuldades diferentes, porque hoje nós temos a burguesia organizada, né? Isso aí, nós temos uma mídia que vai contra toda a organização operária. Temos uma terceira força poderosa e sorrateira, que são essas correntes de pensamento liberais, que também eles têm que combater, e estão sendo severamente atacadas há anos a fio, e não fazemos nada. Aí a gente falou um pouquinho também da questão da unidade que está na moda, né? Ela é importante, sim, né? Só que a esquerda, ela ainda tem várias posições, várias linhas que tentam cooptar a hegemonia da disputa ideológica. E aí atrasa tudo, aí começa a bater cabeça. Então, eu vejo como fundamental que as linhas de pensamento de esquerda botem um pouquinho a sua bandeira de lado e tente se alinhar, tente se organizar de uma forma unida para vencer esse grande mal aí que se agiganta. Tem muitas coisas que a gente não tem informação, não é passada, até porque isso é ideológica mesmo. A classe dominante, ela não tem essa tarefa de mostrar isso não. E aí tem uma questão que está sendo colocada aí, na questão do chamado pobre de direita. Pobre de direita, para mim, é o pobre sem formação. E quem é que tem que dar formação? São os sindicatos, são os partidos, são as entidades, são as organizações, associações, que têm compromisso na transformação dessa sociedade que oprime, que exclui, que violenta. Então, é muito fácil as pessoas chegarem, o cara é pobre de direita. Quem é um pobre de direita? O cara, na minha visão, posso até depois discutir mais com profundidade, mas para mim é isso. São pessoas, são trabalhadores que não tiveram essa oportunidade. E eu percebi que ao longo desse processo, que só eu trabalhei numa empresa há 35 anos, na Light, no setor elétrico. Então, acompanhei, nesses 35 anos, como é que foi anteriormente os sindicatos que estavam sendo, tiveram intervenção, e você não era com facilidade que você conseguia fazer comunicação com companheiros, para quem queria, não, às vezes passava com um documentinho, não passou não. Queria fazer lista, mas tinha dificuldade, que ninguém queria assinar, era uma dificuldade. Então, e foi um processo terrível. Então, se a gente for perceber o movimento sindical hoje, com essa refrega toda, houve assim um distanciamento das bases, houve um distanciamento muito grande. Hoje, você chega em determinados sindicatos, tem problemas assim terríveis. E hoje tem trabalhador que tem a dificuldade até de me sindicalizar. Alguns até estão saindo.
Então, como é que a gente vai recuperar isso? Mostrando a história, mostrando como é que as coisas aconteceram, como é que foi que as coisas não chegaram de graça. Como é que você tem hoje 8 horas de trabalho? Como é que hoje você tem férias? Como é que foi isso? E esse movimento extravasou as fronteiras, quer dizer, ele foi para várias cidades do interior paulista, né? Foi para outros estados. É inegável que, para mim, esse filme ele tem um caráter pedagógico em toda a direção do sindicato, todas as correntes tradicionais, movimento, partidos políticos, PSOL, PSTU, PCB e outros, deveriam ter a função, a obrigação de entender um pouco e recuperar essa história. Que se é verdade que eles menosprezam ou ignoram ou colocam o marco pós-22, acho que esse documentário recupera muito do que muitos talvez nunca imaginaram que fosse possível. Elas percebem o quê? Que existe uma questão aqui de ataque brutal contra os trabalhadores e eles vão se unir para fazer mais força para que esses trabalhadores consigam ter aquilo que eles querem. Quem estava certo? Faltou os anarquistas um projeto de poder, como na Comuna, como na Revolução Espanhola. Eu sou um comunista, mas para quem conhece um pouco o processo da Revolução Espanhola, ouso dizer que em muitos aspectos foi muito mais radical do que a Revolução Russa, que em algum momento houve essa dissociação do que era a vontade dos soviets com a vontade do partido sobre os soviets. E para mim isso interessa, fazer um debate sobre a Revolução Russa, que a gente possa ver os problemas, os limites, os avanços, e não fazer apologia, isso me interessa. Esse documentário, para mim, ele é isso, não é apologia, é ver como que um processo que não era apenas reivindicativo, era um processo de projeto, de poder ou um projeto, enfim, de sociedade, essa discussão toda. Mas é isso, eu aprendi muito com esse vídeo, gostei muito, e é muito emocionante também, é inegável que esse documentário precisa ser passado e recuperado. Primeiramente, parabenizar o trabalho, né, do Carlos Pronzato, excelente qualidade, né, eu, como, né, também aí da área, né, da história, entendeu, reconheci um valor muito grande nesse trabalho, principalmente, né, numa parte que mais me interessa, que transformou esse trabalho num trabalho mais intimista, né, quando você aborda as entrevistas dos moradores ali do bairro, né, da torcida organizada do Juventus, dos moradores do bairro da Moca, né, alguns netos de grevistas, e foi o que me chamou a atenção nesse trabalho. Então, parabenizar, né, por essa abordagem também, né, não só a abordagem acadêmica, mas a abordagem da memória local. Então, acho que isso foi um ponto extremamente positivo no seu trabalho, né, dando uma qualidade assim, diferenciada, né, da maioria dos documentários. Parabéns a todos, né? Eu acho que isso é muito importante, não só pelo fato de estar propiciando a categoria, né, esse momento de aprendizado, de troca de experiência, mas fundamentalmente até exercitando a solidariedade, estendendo, né, a atividade para amplo, para o público em geral, né? Então, mais uma vez aí o sindicato cumprindo o seu papel social, né? Não apenas corporativo, mas o papel social. Acho que isso também é fundamental deixar aí registrado. Horizontalidade, federalismo, autogestão, ação direta, solidariedade, ética. Sobre a questão política, que cheirou aqui o filme, mais um debate nesse sentido, eu acho que essa unidade, que tanto está se falando aqui, como está na moda essa palavra, de alguma maneira o filme, eu falei no início, que se transitou por diversos espaços de organização política, de diferentes correntes, e o filme acaba organizando, acaba construindo uma certa unidade. A gente teve um trabalho muito complexo de tentar relacionar essas visões, mas eu acho que aqui permanece o operário como um vitorioso, que 100 anos depois a gente hoje está recuperando essa memória. Ao mesmo tempo, a gente tenta que seja um material de ação, um material de mobilização política, não apenas de um resgate histórico que fique restrito à academia ou a espaços restringem um pouco mais essa saída de ação. Esse é o que eu senti dos documentários que a gente faz, e eu acho que esse
veio cumprir por uma questão conjuntural, não? Depois do impeachment, golpe e o que está acontecendo agora, a revelar essa potência operária que aconteceu há 100 anos e que, infelizmente, a gente não está encontrando maneira hoje de colocar de novo em prática. Mas certamente alguma coisa terá que acontecer nesse país, porque não pode, cada dia é pior, né? Eu fiz minha formação viajando por Latinoamérica e tudo mais, então a lembrança de Guevara naquela época, agora eu fiz esse poema de 2010. Che, te viran en Chiapas, en La Paz, en Caracas, te viran con profesores, con estudiantes, con piqueteros. Che, te viran en Neuquén, en Buenos Aires, en Temuco, te viran con costureiras, con camponeses, con mineros. Che, te viran no ABC, São Paulo. En El Salvador, en Lima, te viran con médicos, con abogados, con garis. Che, te viran en Managua, en Habana, en Oaxaca, te viran con operarios, con indígenas, con artistas. Che, te viran en México, en Asunción, en Gualeguaychú, te viran con centerras, con centetos, con cenadas. Che, te viran en Montevideo, en Puerto Rico, no Canal de Panamá, te viran con anarquistas, con ambientalistas, con marxistas. Che, te viran en Seattle, en Bella Unión, en Quito, te viran con escritores, con pescadores, con desempleados. Che, te viran en Bogotá, en Santiago, en Cochabamba, te viran con jornalistas, con sindicalistas, con padres terceromundistas. Che, te viran en Guatemala, en Granada, en Malvinas, te viran con cantores, con doentes, con militantes. Che, te viran no Iraque, no Afeganistán, na Palestina, te viran con poetas, con mendigos, con guerrilleros. Che, te viran en Chiapas, en La Paz, en Caracas. Che, te viran en tantos lados y los militares dicen que te mataron. Un homenaje a los soldados.